Capítulo 4. Foque. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Steve Jobs. Quando era criança, meu pai chegou do trabalho trazendo uma lupa. Ele me ensinou que com ela eu poderia ver coisas bem minúsculas. E de fato foi uma ótima novidade científica para um menino de 9 anos. Passei a ver os detalhes em insetos, a textura do papel, passei a ver coisas que normalmente não via. Foi muito legal, mas o melhor das minhas descobertas científicas infantis aconteceu quando eu aprendi a fazer poderosos raios com a minha lupa. Percebi que quando estava sob o sol, a lupa fazia convergir para um único ponto todos os raios da luz do sol e vi que aquilo produzia calor. Muito calor. Eu me tornei quase um super-herói com poderes sobrenaturais. Afinal, sem fósforo ou isqueiro, comecei a queimar folhas, papéis e acabei por testar a força dos meus bonecos de guerra em batalhas terríveis com alienígenas e seus raios de calor. O que mais me alegrava, no entanto, era fazer fogo no papel de pão. A mágica de produzir calor e fogo a partir do nada me fascinava. E trazendo para a realidade adulta, percebo que foco é isso mesmo. É a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder ao concentrar atenção em um único ponto. Foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto. Paulo Vieira. Percebemos que foco é aproveitar a energia disponível e concentrá-la em um único ponto, e assim produzir energia suficiente para que haja mudança. Não que não houvesse energia antes, ela apenas estava dispersa. Não que não houvesse luz, ela apenas não estava concentrada em um único ponto. A luz do sol por si só não gera calor suficiente para produzir fogo em uma folha de papel. Contudo, quando coloquei a lupa e ajustei o foco de tal maneira que os raios de sol convergiram em apenas um ponto, bam! Aconteceu. Surgiu então fogo. Foco é, portanto, a capacidade humana de concentrar suas energias em um único ponto com força suficiente para produzir mudança e realizações rápidas. Em que colocar meu foco? A primeira questão é em que ou onde colocar seu foco. Muitas pessoas colocam seu foco em ganhar mais dinheiro. E vem a pergunta: será que nesse momento sua família não precisa mais de atenção que de dinheiro? Outras pessoas estão completamente focadas em seu esporte e hobby, dedicando de 3 a 4 horas por dia a ele. E de novo a pergunta: será que sua carreira profissional não está necessitando mais de sua atenção e de sua presença do que sua performance atlética? Outras pessoas estão comprometidas com festas e baladas de segunda a domingo. E será que sua vida estudantil ou profissional não está mais carente de atenção do que de prazer festivo? Como você já sabe, o CIES acredita em uma vida abundante em todas as áreas. Não creio que potencializar apenas uma ou poucas áreas da vida fará alguém verdadeiramente próspero ou feliz. Acreditamos que devemos e podemos primeiramente equilibrar e depois potencializar a vida em todas as suas nuances. Acreditamos na essência da abundância, que diz que para ser feliz em uma área, não precisamos ser infelizes em outra. Se você é daqueles que acredita no ditado "sorte no jogo, azar no amor", está na hora de começar a questionar algumas de suas verdades. Para responder à questão de onde devemos colocar nosso foco e nossa energia, precisamos antes basear nossas mudanças em duas questões primordiais. A primeira questão diz respeito aos nossos problemas e às nossas limitações a ser resolvidos ou eliminados. A segunda questão está relacionada aos nossos sonhos e às nossas metas a ser conquistados. Para ajudá-lo, peço que você pare sua leitura por um instante e reflita sobre os problemas que vem enfrentando hoje e que atrapalham sua vida e que o fazem sofrer. E como o desafio do CIS não é apenas resolver problemas, mas potencializar a qualidade da vida, peço também que você pense sobre os seus sonhos mais ousados. Os objetivos de infância e juventude dos quais talvez você já tenha desistido. Depois de refletir e pensar sobre o que mudar e para que não deixemos as mudanças vagando pelo campo teórico,
Peço que escreva nas linhas a seguir as duas maiores limitações que você quer resolver ou eliminar na sua vida e os seus dois principais objetivos ou sonhos a ser conquistados. Não importa se seus problemas ou seus objetivos parecem impossíveis de ser realizados. Apenas escreva-os abaixo. Relacione os dois maiores problemas da sua vida que precisam ser resolvidos. 12. Relacione abaixo os dois mais importantes sonhos ou objetivos que deseja conquistar. 2. O que distrai você do seu foco? Todos nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, o mesmo número de dias no mês, e, democraticamente, temos os mesmos 12 meses no ano. Então, por que pessoas com o mesmo nível intelectual, cognitivo e potencial produzem resultados tão diferentes na vida? A resposta é: as pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem. Isso mesmo, por não se distraírem, elas são capazes de qualificar e manter o foco no que de fato é importante. E assim, são capazes de agir e produzir até 10 vezes mais e com mais qualidade que seus pares ou concorrentes. Levando em conta que você identificou coisas importantes a ser mudadas em sua vida e já sabe que seu sucesso está diretamente ligado à capacidade de manter o foco nas coisas importantes, venho com mais uma PPS. Você tem sido capaz de manter o foco nas coisas de fato importantes da sua vida? Sinceramente, o que distrai você do seu foco? O que tira o seu foco? O que faz com que você comece uma jornada na direção do seu alvo e de repente se veja parado ou indo em outra direção? O que faz com que você se determine a emagrecer 10 quilos e quando chega nos primeiros 100 gramas perdidos, esqueça-se de tudo e volte para o peso anterior? O que faz com que você se determine a fazer atividade física e no segundo mês descobre que jogou dinheiro fora, pagando 6 meses antecipados de academia? Como é frustrante se determinar a ser uma mãe melhor e perceber que na primeira desobediência ou traquinagem do filho, toda a impaciência e grosseria voltaram. E ainda pior. Como dói perceber que está há 8 anos fazendo várias faculdades e ainda não terminou nenhuma. Daniel Goleman, na obra Foco. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso mostra que a capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-lo está diretamente ligada à inteligência emocional. Entretanto, a capacidade de manter o mesmo foco até que a mudança aconteça está intimamente ligada à maturidade emocional. O que quero dizer é que pessoas imaturas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. Pessoas imaturas começam e logo perdem a perspectiva do que de fato importa fazer ou conquistar. Essas pessoas são como crianças que querem muito, mas fazem pouco ou quase nada para conquistar seus sonhos ou resolver seus problemas. E pela falta de responsabilidade, típica de uma criança, ficam esperando alguém ou a divina providência fazer algo por elas. Já observou um menino de 5 anos fazendo o dever de casa? Tudo tira a sua atenção da tarefa do colégio. Se alguém fala, a criança para o que está fazendo para ouvir. Se ouve um barulho na janela, ele vai ver o que está acontecendo. Se a campainha da porta toca, ele vai ver quem é. Sem contar as vezes que ele se distrai com os próprios pensamentos e devaneios infantis. O resultado é que um dever de casa que poderia ser feito em 30 minutos leva mais de 2 horas e normalmente fica incompleto e mal feito. Será que você conhece alguém assim? Pessoas que não acabam o que começam levam muito mais tempo para terminar e, quando finalmente acabam, não alcançam a qualidade devida? Por não conseguirem manter o foco no que de fato é importante, levam uma vida com poucas e insignificantes realizações. Daniel Goleman, na obra Foco. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso mostra que a capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-lo está diretamente ligada à inteligência emocional. O primeiro passo para ser uma pessoa focada é identificar esse inimigo silencioso chamado fator de distração. Aquilo que o faz olhar na direção oposta de suas metas e seus objetivos. Para isso, peço que responda às seguintes PPSs. Que fatores o distraem? O que faz com que você pare de agir na direção do seu objetivo? O que faz com que se esqueça do que é importante para você? Relaciono a seguir os fatores de distração mais comuns relatados por nossos alunos no treinamento do método CICI. E peço que, com uma caneta, você lhes atribua uma nota de 0 até 10,
sendo a nota 0 para fatores de distração que não atrapalham você de jeito nenhum, e 10 para os fatores que mais o atrapalham e impedem que suas metas sejam realizadas. Se você se lembrar de algum fator de distração que não relacionei, basta escrever nos espaços reservados. Fatores típicos de distração: festas e baladas, amizades que não agregam, telejornais, jogos na internet, bebida, relacionamentos amorosos, improdutivos, WhatsApp, outras redes sociais, outras drogas, filmes e vídeos, pornografia, só fazer o que dá prazer, telefone, esportes e hobbies, subserviência ao parceiro, superproteção aos filhos, vitimização, preguiça, ressentimento, insegurança. Se você observar bem, esses ingênuos comportamentos são responsáveis por destruição de relacionamentos, carreiras profissionais estagnadas, dependência financeira, contas atrasadas, filhos órfãos de pais vivos, empresas quebradas, acidentes e muitos outros danos. Então, talvez não sejam tão engraçados e inofensivos quanto parecem. Tenho conversado com pessoas que dormem com o celular ligado e a cada toque que indica mensagem na rede social, acordam para responder. Com isso, mal conseguem dormir e seu dia se torna improdutivo e exaustivo. Outras pessoas passam seu dia profissional entre cafezinho e conversas improdutivas. E não sabem por que nunca foram promovidas enquanto outras pessoas que entraram depois na empresa se tornaram chefes. Vejo ainda com frequência pessoas que assistem apenas uma novelinha todas as noites. Isso quer dizer que essa pessoa passa mais de 1 hora por dia na frente da TV. 7 horas por semana, 30 horas por mês, 360 horas por ano. Em termos de tempo, é a mesma duração de uma pós-graduação. E para piorar, na grande maioria das vezes, essas novelas retratam histórias deprimentes sobre pai que rouba a esposa. A esposa do filho, irmão que mata irmão, adultério, assassinatos, sequestros, violência, crianças e jovens expostos precocemente à sexualidade vulgar, quase pornográfica. Além de toda a negatividade das mensagens, há também, como já citei, o tempo perdido. Eu defendo que bastaria que um profissional lesse ou estudasse apenas 1 hora por dia algo importante na sua área de atuação para que fosse promovido pelo menos uma vez ao ano e tivesse seu salário acrescido em pelo menos 50% no mesmo período. Façamos uma conta bem simples. Um profissional que hoje ganha R$ 5.000 ao mês, se ele aplicar esse preceito de estudar 1 hora por dia sobre seu trabalho e função, em 5 anos ele estará ganhando R$ 40.000. E nesse momento ele estará no topo da pirâmide da hierarquia, com uma função de alta importância ou como o próprio dono da empresa. Faça a conta e multiplique por 8 o que você ganha hoje e perceba o poder do foco. Vamos começar. Vamos focar. Sabe qual é o melhor momento para plantar uma árvore? A resposta não é hoje, como você deve ter imaginado, e sim há 5 anos. No entanto, se você não fez isso, tudo bem. A hora é agora. No exercício a seguir, você vai identificar qual é a coisa mais importante em cada pilar da sua vida. Feito isso, vai avaliar e ver se existe alguma distração que vem impedindo você de viver o melhor naquela área. Vamos ao exemplo. Pilar: filhos e relacionamento conjugal. O que é mais importante? Tempo e tempo de qualidade com a família. Distração: ir com os colegas de trabalho para um barzinho todos os dias após o expediente. O que fazer para eliminar a distração? Marcar com os colegas a ida ao barzinho apenas uma vez por semana. Vamos a outro exemplo. Pilar: saúde. O que é mais importante? Caminhar 2 vezes por semana e malhar 2 vezes na semana. Distração: ficar vendo TV até mais tarde e não acordar para fazer atividades físicas. O que fazer para eliminar a distração? Tirar a TV do quarto. Pilar: o que é mais importante nesta área espiritual? Parentes conjugal. Filhos. Social. Saúde, servir. Intelectual, financeiro, profissional, emocional. Parabéns por vencer esta etapa. Agora você sabe onde e em que focar sua atenção, seu tempo e sua inteligência.
Sabe também o que vem drenando o seu foco do que realmente é importante. E já elencou ações para eliminar essas distrações em cada área da vida. Agora é botá-las em prática e efetivar as mudanças que tanto almeja. Foco na rotina de excelência. Rotina significa fazer sempre as mesmas coisas. E isso não é bom nem mal. Contudo, quando adicionamos uma segunda palavra, excelência, estamos falando em agir, fazer as coisas certas, da melhor maneira possível e na hora certa. Para nós, coaches profissionais, rotina de excelência é o mesmo que uma vida focada nas coisas importantes. É o mesmo que produzir de 5 a 10 vezes mais que a média das pessoas normais, porém com mais tranquilidade e tempo para usufruir de todo o resto. O que proponho aqui é que utilizemos uma ferramenta chamada NUCIS de Agenda da Vida Extraordinária. É uma agenda como qualquer outra de tarefas semanais. Porém, quando introduzimos as regras e os conceitos, ela ajuda a tornar tudo diferente, inclusive você. Como o próprio nome já diz, esta é uma agenda extraordinária. Não é uma agenda tradicional com as tarefas que devemos fazer a cada dia. Nela, não existem tarefas a ser feitas naquela semana, e sim um estilo de vida abundante. Você decidirá por um conjunto de comportamentos e hábitos que, se você se mantiver focado neles, mudará seus resultados, suas relações e, sobretudo, a si mesmo. É como um mapa que o conduzirá a resultados realmente extraordinários em muito pouco tempo. O fundamento da agenda da vida extraordinária é produzir foco no que de fato é importante na sua vida e não deixar que você se distancie dele ao longo do tempo. E assim produzir ações consistentes que gerem uma rotina de excelência e, com ela, um estilo de vida abundante. Devemos ter em mente que uma vida abundante é aquela que contempla ações e comportamentos produtivos em todos os pilares da vida humana. Infelizmente, o que tenho visto em mais de 10 mil horas de sessões de coaching são pessoas que dedicam 80% do seu foco a uma ou duas áreas da vida. E por ter ganhos e conquistas nessas áreas, enganam-se achando que têm uma vida de sucesso ou que são felizes. Na verdade, elas têm uma vida partida, limitada, e em algum momento esse estilo de vida desequilibrado se manifestará negativamente, mesmo nas áreas que inicialmente estavam positivas. E são vários os exemplos. Muitos pais são pais apenas no fim de semana, condenando seus filhos a uma longa e cruel espera para brincar, conversar, abraçar. E esse tempo com os filhos acontecerá apenas aos sábados ou domingos, se tudo der certo. Como ser um pai ou uma mãe extraordinário e ter abundância nessa área se só dedico tempo de qualidade aos meus filhos a cada 7 dias? Como produzir crianças felizes e vitoriosas se só me conecto verdadeira e profundamente com eles 1 ou 2 dias por semana? Quais serão os resultados dos pais que só se conectam com seus filhos a cada 5 dias? A mesma coisa acontece com o casal que só tem tempo para estar junto em amor quando chega o domingo. Eles passam toda a semana longe de corpo ou de alma, com sua atenção e sua intenção focadas em outras coisas. Mais uma vez, vemos uma área importante da vida comprimida e relegada apenas ao fim de semana. Como também aquela pessoa que vai para a igreja. Oxiu! Vai para a igreja uma vez por semana para expiar a sua culpa e pagar sua promessa, e durante a semana não se lembra do amor de Deus, muito menos que ele continue existindo e cuidando dela. Temos aí um domingueiro, aquela pessoa que esquenta o banco da igreja uma vez por semana, e nos outros 7 dias está desconectada de sua fé e espiritualidade. Seguindo o raciocínio, temos o atleta de fim de semana, temos o amigo de fim de semana, o filho de fim de semana que apenas aos domingos almoça na casa dos pais e depois passa os próximos 6 dias desconectado e afastado da família. Olhando para esse estilo de vida precário, tão difundido principalmente nos grandes centros urbanos, fica claro que uma gigantesca parcela da população mundial concentra e comprime quase todas as áreas de sua vida em apenas 1 ou 2 dias da semana. E tenta compensar desesperadamente no sábado e domingo tudo o que não viveu e usufruiu nos outros 5 dias. Para essas pessoas, o domingo à noite é um momento de tristeza e ansiedade. Afinal, terão de esperar até sexta ou sábado para se sentir alegres novamente.
E para compensar os 5 ou 6 dias de escassez, muito provavelmente durante o sábado e o domingo vão extravasar. Passar dos limites em uma busca desenfreada de prazer para compensar os 5 dias nos quais áreas importantes não foram contempladas. Felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Para montar a ferramenta, primeiramente você precisa estar focado em cumprir pelo menos 9 a 10 áreas da vida 3, de segunda a sexta-feira. Ou seja, você precisa ser pai de segunda a sexta-feira, tendo tempo e tempo de qualidade para brincar, conversar e amar essa criança ou esse jovem de segunda a sexta-feira. Você precisa ser feliz no seu casamento de segunda a sexta-feira, amando e sendo amado. Você precisa cuidar da saúde também de segunda a sexta-feira. E da mesma maneira em todas as áreas, preenchendo sua vida com ações, comportamentos e atitudes produtivas de segunda a sexta-feira. Você agora deve estar se perguntando por que apenas de segunda a sexta-feira? Por que não de segunda a domingo? Nossa experiência mostra que quando se tem uma rotina de excelência de segunda a sexta-feira, contemplando todas ou quase todas as áreas da vida, o sábado e domingo serão o plus. Serão 2 dias basicamente sem nada agendado, em que você poderá viver o ócio criativo, servir em uma creche ou ir à praia com a família. Dessa forma, o fim de semana deixa de ser uma obsessão a ser vivida e passa a ser o algo mais. Passa a ser a cereja do bolo. Afinal, você já é feliz e tem uma vida de realizações de segunda a sexta-feira. E nesse momento você passa a entender a diferença de uma vida alegre e uma vida feliz. Vamos a um exemplo que ilustra bem o funcionamento da agenda da vida extraordinária. Confira o planejamento do Carlos. Como você viu na agenda de Carlos, ele corre às terças, quintas e sábados e malha às segundas, quartas e sextas. De fato, ele tem uma baita saúde aos 48 anos. Vai o ok para aqui com a área da saúde, pois ele mantém o foco nessa área. Você percebe que o Carlos programou almoço com sua esposa todas as quartas-feiras em um restaurante que ela gosta e um jantar com ela e outros casais amigos às sextas. Para não falar de outros momentos mais íntimos não tão planejados. E vemos a área conjugal também contemplada de segunda a sexta-feira. Ok. Complementado o social, toda segunda-feira, Carlos almoça com os amigos para jogar conversa dentro. Sem contar que ele agendou toda semana 2 ligações para amigos que não fala há algum tempo. Com essas 3 ações, preenchemos o pilar social com ações em vários dias. Mais um pilar contemplado de segunda a sexta-feira. Se nós observarmos, toda noite antes de dormir, Carlos lê um livro sobre seu trabalho e depois lê um capítulo da Bíblia, algo que ele não abre mão de fazer. Como já está no piloto automático há anos, ele não programa mais na sua agenda as orações diárias ao acordar. Isto é tão certo e rotineiro para ele como escovar os dentes. Como também virou um hábito orar à noite com a esposa e os filhos. Toda segunda-feira, logo depois de chegar em casa, ele dedica um tempo para checar e organizar suas finanças, pois ele sabe que a questão não é apenas ganhar dinheiro, mas principalmente como gastar e investir. E ele leva isso muito a sério. Olhando para a agenda, vê-se que o profissional também está agendado de segunda a sexta-feira, começando às 9 da manhã e indo até às 18 horas. E ele gosta de ter colocado na sua agenda hora para chegar e hora para sair, pois dessa maneira ele não se deixa levar pelas urgências profissionais crescentes, e o profissional não rouba nem tempo nem atenção de outras áreas. Como parte de seus familiares moram em outro estado, ele programou na sua agenda ligar para os familiares toda segunda e sexta-feira. E como ele almoça obrigatoriamente todas as terças e quintas-feiras em casa, aproveita para chamar sua irmã e seus sobrinhos. E como você pode ver, sempre respeitando os horários agendados. E ele não se esquece de seus filhos, pois todos os dias ele deixa-os no colégio e aproveitam os costumeiros engarrafamentos para brincar e conversar. Sem contar os almoços de terça e quinta-feira e também todas as noites quando chega em casa, que existe um tempo exclusivo e único chamado Tempo da Família, durante o qual todos conversam, brincam, estudam ou fazem refeições juntos. Acredite, é um tempo muito divertido para Carlos e sua família. E ele não se esquece do pilar servir,
pois toda semana dedica 1 hora para atender pessoas que não podem pagar pelo seu serviço e sábado sim, sábado não. Ele vai com toda a sua família servir em uma das obras que ele ajuda financeiramente. Se você for analisar, o Carlos é o cara, pois ele consegue até equilibrar seu tempo com abundância em sua vida. Ele consegue, sem sofreguidão ou estresse, dar conta de todos os pilares. Ele não deixa brecha, não abre mão de uma rotina de excelência, não abre mão das coisas realmente importantes em sua vida e consegue, com a sua agenda programada, manter o foco em tudo o que realmente é importante para ele. E você? Como está a sua rotina de vida? Onde você tem conseguido colocar seu foco e sua atenção? Você vem tendo uma vida extraordinária e realmente feliz? Ou você vive tentando compensar sua vida limitada com alegrias passageiras em festas badaladas? Que tal você montar a sua agenda da vida extraordinária agora? Que tal você acordar para a vida, agir e agir certo, focando o que de fato é bom, proveitoso e valoroso para você e para os seus? No endereço febracis.com.br, o poder da ACAL, você pode fazer o download de todas as ferramentas contidas neste livro. Então vamos lá e monte agora a sua agenda da vida extraordinária e produza a melhor de todas as rotinas, a sua rotina de excelência. Muitas pessoas me perguntam o que fazer se elas não conseguirem cumprir uma ou outra tarefa agendada. É importante não transformar sua agenda da vida extraordinária em uma ferramenta de tortura para você nem para ninguém ao seu redor. Lembre-se de que sua agenda é uma meta a ser atingida, um estilo de vida a ser construído sem estresse ou autocobrança exagerada. O que eu quero é que você tenha alvos, objetivos, e que o mundo, de forma sutil e sorrateira, não o afaste da abundância reservada e planejada para você. Olhe para si mesmo e você vai se lembrar de resoluções que fez na virada do ano e das quais aos poucos você foi se esquecendo e deixando de lado. Sua agenda fará com que você não perca o foco em dedicar um tempo de qualidade aos filhos, reservar um tempo para o cônjuge, cuidar sistematicamente da saúde, ter um tempo com amigos, etc. O tempo vai passando e quando percebemos estamos super distantes das pessoas mais próximas, distantes da vida, dos relacionamentos e finalmente longe de nós mesmos. O pior é que nem havíamos percebido. E muitas pessoas, quando percebem, já é tarde demais. A agenda é, portanto, uma maneira de marcar um encontro com o destino. É uma ferramenta para, retomando a metáfora que usei antes, ser o capitão do barco da sua vida e não perder de vista a carta náutica, a bússola e o sextante. Para construir a minha vida, foi necessário muito planejamento, decisões difíceis e ações estruturais. Minha esposa decidiu deixar um alto cargo executivo. Decidimos nos mudar para perto do nosso trabalho. Contratar um personal trainer para não perdermos tempo no deslocamento para a academia. Para escolher onde moraríamos, decidimos também onde queríamos que nossos filhos estudassem e onde seria a sede de nossa empresa. Uma verdadeira engenharia que às vezes pode levar algum tempo e demandar bastante esforço, mas cujos frutos colhidos são inestimáveis. Foco múltiplo. Com a compreensão do que é e como funciona o foco múltiplo, você entenderá não apenas como o sucesso e o fracasso ocorrem, mas também como a depressão e a felicidade plena acontecem no ser humano. E então poderá fazer uso de um poder interno tão grande que é difícil mensurar. Em meus estudos e minhas experiências, tabulei 3 tipos de foco. O primeiro é o foco que todos já conhecem. Manter a atenção em metas e objetivos que de antemão foram estabelecidos. Esse foco chamamos de foco visionário. É ter uma visão de futuro clara e verdadeiramente visual, a ponto de fechar os olhos e, com bastante facilidade, ver o seu destino pretendido ou suas metas. Percebi, porém, ao longo dos anos, que muitas pessoas, mesmo sabendo aonde queriam chegar e o que queriam realizar, não conquistavam suas metas ou demoravam anos e anos para fazê-las acontecer. A pergunta que eu me fazia era: por que essas pessoas não conseguem realizar suas metas se elas continuam sabendo exatamente o que querem sem perder a perspectiva do seu alvo? A resposta era que elas não possuíam a força da incandescência. Elas não conseguiam produzir energia suficiente para mobilizar a si mesmas, muito menos para alterar os acontecimentos quânticos ao seu redor.
A essa capacidade de produzir energia suficiente através do comportamento, do pensamento e do sentimento direcionados chamo de foco comportamental. Em outras palavras, foco comportamental é a capacidade de colocar atenção racional concentrada e forte energia emocional em seu objetivo e sua meta. No foco visionário é colocada a intenção. Já no foco comportamental é colocada a atenção intelectual e emocional. É por meio do foco comportamental que alcançamos as mudanças e as conquistas. Você deve estar então se perguntando: como produzo o foco comportamental? São 3 os canais neurológicos que usaremos para produzir o foco comportamental. O primeiro canal neurológico do foco comportamental é a comunicação em todos os seus níveis e seus estilos. Cada vez que falo sobre o meu foco visionário, estou tendo foco comportamental e produzindo energia de realização. Sempre que escrevo ou tenho alguma ação ou comportamento na direção do meu alvo, estou produzindo energia de realização. Sempre que me relaciono com pessoas que compartilham das mesmas metas e dos mesmos objetivos, e investimos tempo falando sobre nosso alvo, mais uma vez estarei produzindo foco comportamental através da comunicação. O segundo canal neurológico para a produção do foco comportamental é o pensar. E para dar mais força a isso, cito a passagem bíblica que diz: assim como tu pensas, tu és. Provérbios 23:7. Para abastecer sua mente da carga necessária de pensamentos positivos e produtivos, você precisa ler o máximo possível sobre o assunto. Você precisa dedicar tempo ouvindo casos de sucesso sobre o seu objetivo. Você precisa ter à mão livros, revistas, CDs, DVDs e tudo mais que produza o que chamo de incandescência focal, ou seja, poder de realização. Você terá produzido foco comportamental quando você dormir pensando na sua meta. Quando você acordar pensando na sua meta. Quando estiver se alimentando e o tema central em sua mente for a sua meta a ser realizada. O terceiro canal para a produção do foco comportamental é o sentimento. Como já vimos, o comunicar e o pensar contínua e positivamente sobre o seu foco visionário vai produzir os sentimentos necessários para o desenvolvimento do foco comportamental. Contudo, a maneira mais poderosa de produzir os sentimentos certos e na intensidade certa é fazer repetidos e intensos ensaios mentais, ou seja, ver-se agindo na direção de seu objetivo e também realizando seus sonhos. Como já falamos e retomarei mais adiante, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Toda imagem mental, positiva ou não, que é vista repetidamente e ou sobre forte impacto emocional, se torna uma verdade sináptica, ou seja, uma programação mental. Isso quer dizer que os registros neurais produzidos com o ensaio mental gerarão mudanças concretas dentro e fora de você. O terceiro tipo de foco é o foco consistente. Esse foco é determinado pela capacidade que o indivíduo possui de manter-se focado em sua meta e seu objetivo. Foco visionário, como também de manter-se comunicando, pensando e sentindo sua meta como real. Foco comportamental. Em outras palavras, o foco consistente pede que o indivíduo não perca a perspectiva de onde quer chegar e mantenha-se ligado cognitiva e emocionalmente ao seu alvo. Conversando com algumas pessoas, percebo que é muito clara a inconstância de propósitos e objetivos. Um dia, aquela pessoa queria conquistar seu primeiro milhão. 6 meses mais tarde, descobri que agora ela queria se tornar uma triatleta. E na virada do ano, ela estava com uma nova meta: casar-se e ser mãe. Não há problemas em nenhuma das 3 metas que ela estabeleceu. A questão é que em um pouco mais de um ano, ela mudou 3 vezes o seu foco visionário. No início, ela se via como uma pessoa milionária. Depois se via como um triatleta. E já na virada do ano, se via como esposa e mãe. Como a mente humana pode produzir mudanças comportamentais se não há consistência no alvo? Outro exemplo de inconsistência. O irmão de um cliente havia montado uma oficina mecânica com a ajuda financeira do pai, que o apoiara já que o filho sempre gostou de carros. Como a empresa não ia bem, ele vendeu a oficina e trocou por uma academia de ginástica.
Entretanto, esse negócio também não deu certo, e em menos de um ano, ele já havia trocado a academia por um carro esportivo. Que tal nos manter focados no mesmo objetivo e na realização dele? A experiência de coaching tem me mostrado que pessoas imaturas são inconstantes em suas metas e seus objetivos. São pessoas levadas por todo e qualquer tipo de influência. Um dia querem isso, no outro, querem aquilo. Um dia estão certas disso, no outro, estão completamente confusas. Então vai uma PPS para você. Por quanto tempo você se mantém certo e seguro do que estabeleceu como meta e objetivo? Conheci uma jovem senhora que cada vez que eu a encontrava, ela tinha uma meta conjugal. Na primeira vez que conversamos, a meta era se separar do marido. Na segunda vez, ela queria salvar o seu casamento. Nos encontramos no aeroporto um dia e ela estava mais uma vez completamente comprometida a acabar com seu casamento. 20 dias depois, em um restaurante, lá estava ela com seu marido, apaixonada e planejando uma nova lua de mel. Isso é uma confusão de propósitos que a impede de alcançar qualquer objetivo, seja salvar o casamento ou terminar com ele. Ter o foco consistente é manter-se focado no seu alvo sem abrir mão dele por nenhuma distração ou tentação. No entanto, nós já sabemos que manter apenas o foco visionário não é garantia de realização. Precisamos também manter o foco comportamental. Precisamos frequentar o ambiente onde as pessoas tenham a mesma meta que a sua. Precisamos continuar lendo revistas e livros sobre a meta em questão. Precisamos ouvir áudios e assistir a vídeos sobre o tema em questão. E, por fim, precisamos fazer ensaios mentais, vivenciando a realização e o atingimento da meta escolhida. Em resumo, Shishoro. Foco visionário. Saber com clareza quais são suas metas e seus objetivos, a ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez. Segundo, foco comportamental. Dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do uso repetido de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. Terceiro, foco consistente. É a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Pode haver distrações, mas você não é seduzido por elas e continua olhando para a sua meta, não perdendo a perspectiva da visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Estudo de caso: tive um cliente de coaching que em 8 meses ele saiu de um salário pró labor de R$ 15.000 para R$ 180.000 por mês. Todos sabem que nos CIs as mudanças acontecem depressa, mas nunca havia visto em tão pouco tempo alguém multiplicar seus rendimentos 15 vezes. Como também nunca vi alguém tão focado e comprometido com uma meta como ele. Quando começamos o trabalho, ele já era um corretor acima da média. Logo no início do treinamento, ele se tornou o primeiro em vendas entre mais de 500 corretores. Pouco tempo depois, era o dono de uma corretora com exclusividade nas vendas de 2 grandes empreendimentos imobiliários voltados para o público A. Vamos entender como o CIS o ajudou a usar o foco múltiplo para realizar o que diversas pessoas diriam ser impossível. Em resumo, Shishoro. Foco visionário. Saber com clareza quais são suas metas e seus objetivos, a ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez. Segundo, foco comportamental. Dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do uso repetido de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. Terceiro, foco consistente. É a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Pode haver distrações, mas você não é seduzido por elas e continua olhando para a sua meta, não perdendo a perspectiva da visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Estudo de caso: tive um cliente de coaching que em 8 meses ele saiu de um salário pró labor de R$ 15.000 para R$ 180.000 por mês. Todos sabem que nos CIs as mudanças acontecem depressa,
mas nunca havia visto em tão pouco tempo alguém multiplicar seus rendimentos 15 vezes. Como também nunca vi alguém tão focado e comprometido com uma meta como ele. Quando começamos o trabalho, ele já era um corretor acima da média. Logo no início do treinamento, ele se tornou o primeiro em vendas entre mais de 500 corretores. Pouco tempo depois, era o dono de uma corretora com exclusividade nas vendas de 2 grandes empreendimentos imobiliários voltados para o público A. Vamos entender como o CIS o ajudou a usar o foco múltiplo para realizar o que diversas pessoas diriam ser impossível. Primeira etapa: foco visionário. No início do trabalho de coaching, ele definiu suas metas e o prazo para realizar cada uma delas. Primeiro, estabeleceu os resultados em vendas como corretor imobiliário mês a mês. Depois, estabeleceu quanto estaria ganhando em cada um dos meses seguintes. Em seguida, chegou a hora de estabelecer a meta da nova empresa que ele montaria quando se tornasse absoluto nas vendas dos 2 empreendimentos sobre os quais se tornara especialista. Estava tudo traçado. Ele sabia exatamente o que queria e quando queria. Era só fechar os olhos e ele via com toda a facilidade cada uma de suas metas acontecendo. Isso foi possível porque ele estruturou seus objetivos de modo que os atingisse passo a passo até chegar à meta final. Veja como isso se deu. Primeira meta: estar entre os 10 melhores corretores da empresa na convenção anual. Visão: sendo premiado e reconhecido na convenção anual como um dos 10 melhores vendedores. Segunda meta: fechar o ano com uma renda de R$ 50 mil por mês. Visão: mostrando para a esposa o contra-cheque de R$ 50 mil referente às suas vendas. Terceira meta: ter 20 unidades vendidas do empreendimento sobre o qual era especialista. Visão: na prestação de contas mensal de resultados comerciais, mostrando para a diretoria seu gráfico de vendas e a média de 20 lotes por mês. Quarta meta: estar em primeiro lugar absoluto, ou seja, vender sozinho mais de 50% do empreendimento em questão. Visão: participando de uma reunião com a presidência do grupo que queria conhecer a pessoa que sozinha está revolucionando as vendas do empreendimento. Quinta meta: conseguir autorização da presidência do grupo para que montasse sua equipe de corretores especialistas no empreendimento. Visão: assinando o contrato e se tornando dono de uma nova corretora imobiliária que dividiria a exclusividade de vendas dos 2 empreendimentos em questão. Cada uma das etapas que ele planejou e visualizou aconteceram. Algumas mais depressa, outras um pouco mais demoradamente. Uma exatamente como a imagem que criou na cabeça, outras de modo bastante similar, mas o fato é que aconteceu. Para que tudo isso acontecesse de forma tão rápida, porém, foi necessária a execução da segunda etapa. Segunda etapa: foco comportamental. Nesta etapa, ele produziu a energia necessária para mudar sua mentalidade e suas crenças internas, como também ele moveu quanticamente o mundo ao seu redor, criando uma gama de acontecimentos não planejados, porém benéficos, que culminaram com a realização de suas metas. Para obter o foco comportamental através da comunicação, ele seguiu 3 passos. Passo e a pastação: falar, escrever e agir na direção da meta. Ele se reunia semanalmente com os melhores vendedores da corretora onde trabalhava, e também com os melhores corretores do empreendimento sobre o qual ele havia se tornado especialista. E trocavam ideias e compartilhavam cases de sucesso uns dos outros. Ele visitava o maior número de prováveis clientes e usava a primeira visita apenas para desenvolver um relacionamento. Somente em uma segunda visita ele mostrava o empreendimento. Ele constantemente buscava relacionamento com diretores e proprietários das melhores corretoras imobiliárias para ouvir e aprender com eles, mas também para falar do seu empreendimento e dos resultados que ele vinha obtendo. Ele aproveitava todas as oportunidades para apresentar e, se possível, vender seu empreendimento. Eu fui uma dessas pessoas que inusitadamente comprou dele o empreendimento, mesmo sendo em outro estado. Ele também constantemente escrevia nas redes sociais sobre sucesso na área imobiliária e técnicas de venda e negociação. Passo do TD: pensar, refletir, ouvir, assistir, ler sobre a meta até que seus pensamentos sejam sua visão.
Ele só dormia depois de ver no seu smartphone os resultados do seu dia de trabalho. Ao acordar, escrevia tudo o que ele faria naquele dia para realizar seus planos e suas metas diárias de vendas e de visitação. Ao entrar no carro, ele ouvia todos os meus CDs de sucesso financeiro, vendas, negociação e reprogramação mental. Todos os dias ele lia 5 páginas da biografia de alguém de sucesso na sua área de atividade. Todo sábado pela manhã, ele convidava profissionais de mercado para compartilhar cases de sucesso. Toda semana ele dedicava uma noite para assistir a um DVD de treinamento sobre o que ele buscava conquistar. Sistematicamente, ele recebia de vários blogs especializados informações de alto valor sobre o mercado imobiliário. No espaço de 8 meses, ele já havia lido mais de 30 livros sobre vendas, negociação e prosperidade financeira. Passo 3. Imaginar. Ensaio mental forte e constante da realização de suas metas. Diariamente, antes de dormir, como quem toma remédio, ele dedicava 5 a 7 minutos para executar o ensaio mental de todas as suas metas conforme ele aprendeu nas sessões de coaching e no método CIS. Terceira etapa. Foco consistente. Juntos, criamos uma agenda programada de exercícios para que ele desse continuidade aos outros 2 tipos de foco. E isso perdurou até que todos os seus objetivos fossem realizados. Quando as metas não acontecem. Imersão no aprendizado é outra maneira de chamar o foco consistente. Não importa o nome que atribuímos a ele, esse processo é uma estratégia de aprendizado acelerado. Uma maneira de aprender o que for necessário para a realização da meta em um curtíssimo espaço de tempo. E nesse sentido é muito importante que entendamos que aprender é sinônimo de mudar. Pois sempre que aprendemos, mudamos algo em nossa vida. Quando nossa vida permanece a mesma, é porque não aprendemos nada. Aprender é ganhar, mudar. Existe uma explicação bem simples para pessoas que passam por um processo de imersão e não mudam sua vida naquele aspecto. Ou a imersão é falha e ineficiente no seu conteúdo, ou essas pessoas não aprenderam nada com a experiência. Elas podem ter entendido tudo o que foi abordado, elas podem até ministrar aulas sobre o tema. Entretanto, entender ou compreender não é o mesmo que aprender e mudar. Tenho visto pessoas que passam por limitações em diversas áreas da vida. E algumas delas buscam ajuda, fazem cursos, leem um livro aqui, outro ali e conquistam alguma melhora. Quando, porém, os sintomas do problema diminuem, elas deixam o foco consistente, param sua imersão no aprendizado. E o restante da história nós sabemos. Em pouco tempo os ganhos regridem e a vida volta ao que era antes. Não houve mudança efetiva, pois não houve o verdadeiro aprendizado. Essa máxima vale até para mim. Não basta que eu escreva este livro para ter resultados extraordinários. Eu preciso pôr em prática e vivenciar cada etapa do que explico aqui. Como é lamentável ver tantas e tantas pessoas que não dão sequência a algo tão simples e com resultados tão rápidos. O que custa estabelecer um foco visionário em relação às suas metas? O que custa produzir foco comportamental e seguir aprendendo? O que custa manter-se na agenda programada até que os resultados apareçam e se concretizem definitivamente? Muitas pessoas me perguntam quanto tempo elas devem manter o foco consistente para que suas metas aconteçam. Não existe um prazo predeterminado. Contudo, quanto mais intenso for o foco comportamental, menor será o tempo necessário para que os resultados apareçam. Outra métrica é o tamanho de sua meta. Quanto maior e mais desafiadora for sua meta, mais intensidade no foco comportamental e mais foco consistente será necessário. Inteligência foco temporal. Quando estudamos pessoas e seus resultados, tomando como base a estrutura foco temporal, entendemos com toda a clareza o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso das pessoas que vieram de cima e tinham aparentemente tudo. Como também entendemos a depressão de pessoas que vivem em um contexto superpositivo e entendemos a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Nós já sabemos que foco é poder. Sabemos também que, dependendo de onde e como colocamos esse poder, obteremos resultados bons ou ruins. Agora, aprenderemos a mover o foco ao longo da linha do tempo e também aprenderemos a qualificá-lo. Mas, para isso,
O primeiro passo é entender a relação do foco e a linha do tempo. De forma bem tradicional, temos a representação do passado, presente e futuro em uma linha. Passado. Quanto ao passado, temos apenas uma maneira de nos conectar com ele, através de memórias e lembranças. E para efeito prático, temos apenas dois tipos de lembranças: as boas e as más. É bem verdade que nossas lembranças do passado não representam a verdade do que de fato ocorreu, e sim a nossa representação distorcida pelo tempo e pelo significado que damos ao evento. Entretanto, uma vez armazenado, o passado passa a ter grande potencial de realização no presente e projeção do futuro. Pois dependendo do que foi registrado nas nossas memórias do passado, termos o sentimento de esperança ou o sentimento de desesperança. E esses sentimentos podem conduzir o ser humano a patamares elevados, ou mesmo ressecar-lhes os ossos. A questão, portanto, é como vamos usar nosso passado em prol dos objetivos. Presente. Já o presente é algo quase infinitamente efêmero. É um microsegundo que impiedosamente não cessa de se tornar passado. Diferentemente das memórias do passado e da visão do futuro, temos apenas um único contato com o presente, e esse contato é através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Enquanto o passado e o futuro acontecem unicamente dentro de nossa mente, o presente acontece principalmente fora, no plano físico e sensorial. Não temos como voltar ao presente, pois ele já terá se tornado passado. Contudo, podemos acessar o passado e o futuro através de nossa mente e modificar os registros sobre eles, e assim alterar o presente. Quando focamos o passado e trazemos as memórias de dor, podemos aprender com elas. Dessa forma, aprendemos com as lembranças ruins e celebramos as boas. Assim, produzimos esperança no presente. Consequentemente, trazemos comportamentos positivos para nós mesmos e para quem está à nossa volta. No entanto, se o foco no passado ocorre em grande intensidade e numa qualidade ruim, dando ênfase às lembranças negativas, e em vez de aprender com elas, nós nos vitimamos e deixamos as boas memórias esquecidas, o presente será sem esperança e confiança. Já quando focamos com a intensidade certa o passado, aprendendo com as adversidades e celebrando as vitórias, vivemos um presente cheio de esperança e com a certeza de que somos capazes. Onde está o seu foco? Nos problemas e nas dores do passado ou nas vitórias? Como você observa o passado? Da mesma maneira, quando olhamos para o futuro e nos dedicamos intencionalmente a ter uma visão positiva, nós nos enchemos de fé. Afinal, temos a certeza de que nosso futuro será bom. Se estamos motivados para acordar, trabalhar e agir, nossas ações são produtivas. Seja como for, para vivermos em plenitude o presente, é importante compreender o uso correto do passado e do futuro. Futuro. Percebemos que nos conectamos ao futuro através de imagens mentais, uma sequência de cenas criadas nos nossos circuitos neurais do que queremos que aconteça ou do que não queremos que aconteça. A isso chamamos de visão de futuro. E mesmo sendo uma projeção da imaginação, a visão do futuro existente em qualquer pessoa tem enormes poderes sobre o indivíduo e o mundo real que o cerca. Diferentemente da memória, que qualquer animal doméstico ou selvático possui, a visão de futuro é uma condição puramente humana. A visão do que há de vir ou pode vir é a base da consciência humana. É nossa porção divina, é o que chamamos de fé. Se enveredarmos pela teoria da física quântica, entenderemos que a realidade que nos cerca é, na verdade, a criação da própria pessoa que a observa com os olhos da mente. Assim, a visão pode ser positiva ou negativa sobre o futuro. Diferentemente do passado, que é uma memória, o futuro é uma projeção nítida ou não, consciente ou não, mas, sobretudo, a imaginação do que pode vir a acontecer. Tabela de qualificação da inteligência foco-temporal. Tempo tipo de conexão. Passado. Memória. Presente. Comportamento. Ação. Futuro. Visão. A tabela anterior mostra o que é qualidade do foco nos 3 períodos de tempo. Vimos que a qualidade do foco no passado é determinada pelo tipo de recordação e significado dado a essas lembranças. Podem ser boas lembranças ou más lembranças.
No presente, a qualidade do foco é determinado por ação produtiva ou improdutiva. E quanto ao futuro, a qualidade do foco é determinada pelo tipo de visão positiva e otimista ou pessimista e negativa. A seguir, veremos como a tabela de qualificação se aplica a 3 tipos de pessoas: as depressivas, as ansiosas e as bem-sucedidas. Modelo de depressão. A pessoa depressiva vive do passado e tende a se cercar de negatividade. Na imagem a seguir, vemos esse caso aplicado à tabela da qualificação. Observando a imagem, percebemos que o foco comportamental do indivíduo representado está quase totalmente no passado. Vemos que 80% do que ele fala, pensa e sente se refere ao passado. Para isso, ele busca ambientes e pessoas que permitam que ele se mantenha no passado, alimentando suas lembranças, que no caso são quase totalmente lembranças ruins e dolorosas. E percebemos também no modelo que, além de manter quase toda a sua energia no passado, ele dedica pouco ao presente, tornando suas ações e seus comportamentos improdutivos. Ele resgata as memórias negativas do passado e as reforça com significados ruins. Pelo padrão foco temporal, essa pessoa produz sentimentos de desesperança. Afinal, é difícil ter boas perspectivas sobre o futuro se encara e aduba tão intensamente as dores do passado. No tempo presente, percebemos que nosso personagem age muito pouco. Ele evita fazer, ir ou vir, mas não para por aí. Além de dedicar apenas 10% de sua energia para agir, suas ações, como mostradas no gráfico, são quase prioritariamente improdutivas para ele, para quem o rodeia e para o mundo. E dessa forma, o sentimento final é de desamor. Então, a vida presente perde o sentido e o futuro se torna um lugar assustador e indesejado. Como mostra o quadro de inteligência foco-temporal, quase todo o comportamento, ações e falas são improdutivos. E como tem poder quem age, nosso personagem está na verdade vegetando no seu micromundo. E de forma inconsequente está deixando seu presente potencialmente produtivo e transformador se esvair por completo. Dando sequência, chegamos em como essa pessoa se conecta com o futuro. E vemos com toda a clareza que ela dedica muito pouco esforço positivo ao seu futuro. Ela praticamente não se conecta com o futuro e, quando o faz, é com visão negativa sobre ele, olhando mentalmente para o que pode dar errado e não para o que pode dar certo. Na sua maneira de se relacionar com o passado, ela gerou o sentimento de desesperança. Por não agir produtivamente no presente, produziu sentimentos de desamor. E quando encara o futuro com tanto pessimismo, ela produziu o sentimento, ou melhor, a ausência de fé. Então a sua estrutura foco-temporal gerou resultados internos de depressão e resultados externos que confirmam sua atitude. É fundamental que queiramos entender que os resultados que temos colhido ao longo da vida não são coincidência ou o acaso cósmico. Existem combinações de padrões físicos, emocionais e espirituais, e certamente existe um resultado pertinente a cada uma dessas combinações de padrões. Nesse modelo tradicional de inteligência foco-temporal de uma pessoa depressiva que apresentei, vimos que ela usa sua energia física e psíquica para produzir seus resultados negativos. Se seu resultado não está de acordo com o que você quer ou gostaria, é necessário mudar. Tudo é resultado. E se quiser mudar o resultado, mude os seus padrões. Recebi certa vez um e-mail de uma pessoa que me pedia conselhos. Vamos chamá-lo de Abreu. O e-mail dizia assim: Caro Paulo Vieira, como dar o meu melhor em um mundo cheio de violência e desigualdade social? Como ser positivo diante de tanta corrupção e injustiça e ainda avançar e ter sucesso em meio ao caos? Como qualquer profissional coach que se preze, não tive uma resposta definitiva, e sim uma proposta de reflexão. Caro Abreu, peço que leia a história que conto a seguir e me diga sob o comando de qual dos dois você gostaria de estar. Ambos os generais estão em um campo de batalha cheio de desafios e problemas gigantescos. O primeiro, porém, olha para o passado e aprende com os erros e as perdas, além de comemorar as vitórias e as conquistas. Esse mesmo general age no presente como se houvesse um superpropósito a ser conquistado no futuro, fazendo tudo,
absolutamente tudo o que está ao seu alcance agora. Você não verá esse general se lamentando ou perdendo tempo com qualquer coisa improdutiva ou ineficaz. E quando ele olha para o futuro, só tem uma coisa em sua mente: a vitória. Ele compartilha essa visão de futuro com sua tropa e não deixa ninguém ficar olhando para trás, passado de dor, nem para o chão, presente improdutivo. Todos olham para o alto e para a frente, futuro positivo. Toda a sua tropa sabe para onde está indo e o propósito de tudo isso. E mesmo na guerra, eles se sentem seguros com seu general. Já o segundo general teve vitórias no passado, mas se detém mais nas lembranças das derrotas. No presente, ele se questiona se vale a pena todo o esforço e o risco, e se pergunta: será que vamos vencer? Será que vamos suportar? Será que vale a pena? Seu olhar normalmente está voltado para trás, passado de perdas, e em outros momentos para o chão, presente improdutivo, sem saber o que fazer naquele momento. E quanto ao futuro, as imagens se confundem. Uma hora vem a imagem de uma rendição. Em outro momento vem a imagem da derrota. Em seguida vem a imagem da batalha e da morte de muitos de seus soldados. E eu finalizei o e-mail com a pergunta: qual dos dois generais você, sua esposa e seus filhos gostariam de seguir? E como eu conhecia a história dele, continuei: não se surpreenda se seus filhos e até sua esposa decidirem mudar de lado. A decisão de como você vai encarar a vida e os seus desafios é sua. Ah, ia me esquecendo. Quanto a você, é impossível mudar de lado. Você só pode mudar de atitude. Boa sorte, Ipi. Modelo de ansiedade. Agora que estão mais claros e exemplificados a estrutura e os resultados obtidos com o uso da inteligência foco-temporal, vamos compreender como é o padrão de uma pessoa tradicionalmente ansiosa. Quando olhamos para a representação desse modelo, vemos uma distribuição diferente não só da intensidade, como também da qualidade do foco em relação ao modelo de depressão. Ele dedica ao passado em torno de 25% do seu tempo e energia psíquica para lembrar os acontecimentos que se foram. E sabemos que quem gasta tempo assim remoendo o passado costuma focar os problemas e as lembranças ruins. E como sabemos, esse padrão de lembranças suscita na pessoa desesperança sobre o futuro e dúvidas sobre o presente. Observando a representação do futuro no modelo acima, vemos que ele dedica esforço e intensidade em demasia ao futuro, o que por si só já é um desperdício e, focar no que pode dar errado produz insegurança. E como nesse modelo o futuro é um perigo iminente, o possuidor desse padrão foco-temporal costuma agir de forma prioritariamente produtiva. O problema é que ele já desperdiçou muita energia e tempo lembrando do passado, e outro tanto de energia pensando nas possibilidades de insucesso no futuro, restando pouca energia e pouco tempo para fazer acontecer ações produtivas bem-sucedidas no presente. E agora resta analisarmos o presente dessa pessoa de sucesso. Vemos que ela vive a máxima que diz: tem poder que age. Porém, vemos que ela também aprende com os erros do passado e que planeja detalhadamente o futuro, entendendo que ela não apenas age, mas age certo e na velocidade certa. De fato, ela dedica aproximadamente 65% de toda a sua energia física e psíquica à ação. Se fôssemos atribuir uma palavra definidora a essa pessoa, a palavra seria a ação. Fique à vontade para se surpreender. Fique à vontade para desejar esse modelo para a sua vida, e mais à vontade ainda, para construir esses resultados na sua vida. Esse modelo é 5 a 10 vezes mais realizador do que qualquer outro. E é também o modelo das pessoas que deixam marcas positivas neste mundo, pessoas que criam valor para si e para o mundo todo. Vamos à seção de PPS. Modelo de passado. Que tipo de memórias você vinha trazendo do passado, boas ou ruins? Se forem lembranças ruins, qual aprendizado você tirou delas? Se foram lembranças boas e positivas, quanto você tem celebrado a vida por causa delas? Com qual dos 3 modelos de passado sua vida mais se parece? Com o depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de lembranças do passado?
Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada uma segundo um modelo de lembranças do passado. Modelo de passado de depressão. Modelo de passado de ansiedade. Modelo de passado de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de passado e assim mudar a própria vida. Modelo de futuro. Que tipo de visão você vem produzindo ou deixando ser produzida sobre seu futuro, positiva ou negativa? Qual a visão mais forte e clara, positiva ou negativa, que você traz na sua vida hoje? Ela assusta ou estimula você? Se forem visões negativas, quais resultados você vem obtendo com elas? Se forem visões positivas, quais resultados você vem obtendo com elas? Sua visão de futuro se parece mais com um modelo depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de visão de... Quais consequências você tem colhido com esse modelo de visão de futuro? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de futuro. Modelo de futuro de depressão. Modelo de futuro de ansiedade. Modelo de futuro de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de futuro e, assim, mudar a própria vida para muito melhor. Modelo de presente. Que tipo de ações você vem ou não produzindo no seu presente? São ações produtivas ou improdutivas? Você, no seu meio familiar, é tido e reconhecido como uma pessoa produtiva e realizadora? E no meio profissional, como situacional, como você é visto? Como quem faz acontecer ou como quem está parado no tempo? Se você está no grupo dos que agem, suas ações têm gerado resultados positivos e sua vida está fluindo? Explique. Que percentual você dedica à ação? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de ação? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de ação presente? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de ação presente. Modelo de presente de depressão. Modelo de presente de ansiedade. Modelo de presente de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modo de agir no presente e, assim, mudar a própria vida para muito melhor. Agora, preencha a seguir o mapa de foco temporal do seu estilo de vida hoje e o modelo a ser produzido em sua vida a partir de agora. Regra 10/90. Essa é uma regra diretamente ligada ao poder do foco. Essa regra diz que o que acontece com as pessoas no seu dia a dia é apenas 10% do todo. Por exemplo, passar no vestibular é apenas 10%. Ganhar um sorteio é apenas 10%. O filho tirar uma nota ruim é apenas 10%. Bater o carro é apenas 10%. Discutir com a esposa é apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que fazemos em relação aos 10% originais. Passar no vestibular corresponde a 10%, porém a maneira que vou encarar a faculdade e a profissão no futuro corresponde a 90%. De que adianta passar no vestibular e nunca se formar? De que adianta passar no vestibular e cursar a faculdade de forma mediana, entrar no mercado de trabalho e nunca ter sucesso profissional? Então a frase-chave é: não é o que nos acontece que mais importa, e sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Paulo Vieira. A consciência dessa frase tem duplo benefício. O primeiro ocorre quando temos algum tipo de conquista, pois é muito comum agirmos como aquele jogador que comemora a vitória antes do fim da partida e aos 45 minutos do segundo tempo, o adversário faz 2 gols e ele perde o jogo. Ou ainda é como aquela pessoa que ganhou na loteria e em 5 anos perdeu tudo, inclusive a saúde e os amigos. Se entendermos que o que acontece corresponde a apenas 10%, poderemos dedicar toda a nossa atenção e todo o foco aos outros 90%. Então não é apenas estar à frente do placar, e sim estar focado em vencer o jogo. Não é apenas ganhar na loteria, e sim ter o foco em manter o que se ganhou e ainda ser feliz. O segundo benefício da regra 10/90 é quando coisas ruins acontecem. Se olharmos para o revés também correspondendo a apenas 10%, como deveria ser com tudo o que acontece no passado, podemos focar e expandir positivamente os outros 90% e encontrar ganhos e benefícios. Se soubermos direcionar e qualificar nosso foco,
poderemos encontrar benefícios ocultos em pequenas ou grandes perdas. Não que o benefício oculto tenha de necessariamente ser mais vantajoso que a perda, e sim focar com sabedoria os outros 90% do ocorrido e tirar algum proveito ou aprendizado mesmo com a dor. Uma pessoa que conheci teve câncer e quase morreu. Depois de ter superado a doença e se curado, ela se tornou uma pessoa muito melhor do que antes em todos os aspectos. Após um de meus seminários, ela veio me agradecer, pois foi através do meu vídeo da regra 10/90 que ela deu a volta por cima. E ela repetiu com entusiasmo o jargão 10/90. O que me acontece é apenas 10%, mas o que eu faço em relação ao que me acontece é 90%. Vamos analisar mais 2 casos para que você também possa aplicar essa regra na sua vida. Caso 1. Qualquer pessoa que dirige está exposta a bater o carro. Por isso é muito importante que você tenha a compreensão de que uma batida corresponde a apenas 10% do ocorrido. Os outros 90% correspondem ao que você vai fazer em relação a ela. Vamos a um exemplo real. Meses atrás, um turista desavisado atravessou a rua preferencial e bateu no meu carro novo, que tinha apenas 1.000 quilômetros rodados. Márcio, meu motorista, que estava ao volante rapidamente, acionou o seguro e chamou o juizado móvel especial, serviço que concilia as partes envolvidas em acidentes automobilísticos, e depois me ligou. Ao chegar ao local, eu me certifiquei de que estavam todos bem, e logo fui chamado para entrar na viatura do juizado móvel. Falei com o Márcio, cumprimentei o turista distraído e falei com o juiz. Após assinar os documentos, o juiz me chamou perto dele e me confidenciou que nunca viu um proprietário com o carro batido tão tranquilo e sereno. Ao que respondi: Doutor, o que nos acontece corresponde a apenas 10%. Os outros 90% depende do que nós vamos fazer em relação ao que me acontece. Gentilmente continuei explicando meu ponto de vista e disse que se o meu foco fosse a batida, eu ficaria extremamente irritado, e com certeza todos ao meu redor pagariam um preço pela minha irritação e descontentamento. Se, porém, meu foco fosse a solução e o que poderia surgir de positivo depois do acidente, as coisas seriam infinitamente melhores. E de fato tive ganhos com aquela batida. O primeiro ganho foi ter feito uma ótima parceria com o juiz, que além de se tornar meu aluno, passou a ser um parceiro em uma obra social de que participo. O segundo ganho foi que com um carro a menos em casa, eu e minha esposa passamos a andar muito mais juntos no mesmo carro, a ponto de questionarmos a necessidade do carro que estava na oficina. E hoje mantemos o hábito de compartilhar o carro sempre que possível. O que ganhei é fácil perceber. O difícil é imaginar o que teria perdido se tivesse posto meu foco e energia no problema. Será que eu teria sido ríspido com meus filhos que não tinham nada a ver com a batida? Será que por tratar mal o motorista que não teve nenhuma culpa, acabaria por perder um excelente profissional? Será que minha performance profissional como treinador e coach seria a mesma ao longo do dia ou dos 45 dias em que ficamos com um carro a menos? Caso 2. Mais uma vez, o pai chegou em casa e foi recebido com uma nota vermelha do seu filho de 13 anos. Em todas as outras vezes, a reação foi bronca, grito e acusação. Até que esse pai assistiu a um vídeo meu na internet e, mesmo descrente, resolveu pôr em prática a regra dos 10/90. Antes, o foco do pai era no problema, ou seja, nas notas baixas. Ele brigava a cada nota baixa, reclamava pela falta de estudo. E sempre trazia à tona todo o sacrifício que ele fazia para pagar um bom colégio, e o filho não se esforçava para retribuir com boas notas. O pai já havia visto meu vídeo quando recebeu não uma nota ruim, mas um boletim todo abaixo da média. Segundo o que ele relatou em seu depoimento, quando viu as notas vermelhas, ele começou a imaginar o pior. O filho sendo reprovado, indo para um colégio mais fraco, não tendo sucesso na vida, etc. Tomado por um misto de raiva e decepção, ele começou a repetir mentalmente: onde foca, expande, onde foca, expande. E depois veio a outra frase clássica do foco: não é o que me acontece o que mais importa, e sim o que eu faço com o que me acontece. Depois de seu autoconvencimento, ele olhou para o filho com serenidade e disse: Filho, eu quero que você saiba que estou do seu lado. Não importa o que aconteça. Sempre te amarei.
Ao ver a forma nada explosiva, amorosa e sincera do pai, o filho perguntou, preocupado: Pai, você está bem? Tá tudo bem com a mamãe? E o pai prontamente respondeu: Sim, estamos bem. O filho foi fazendo mais cara de medo e perguntou: Vocês estão se separando? Não, filho, de jeito nenhum. Sem entender o Guan, eu quero dizer que eu faço parte das suas notas. E que eu confio em você e te admiro. Sei de todo o seu potencial e também sei que você é muito mais do que suas notas. E se você perder o ano e não puder mais estar com seus amigos nesse colégio, eu quero dizer que pode contar comigo. E ele finalizou dizendo: Eu te amo, filho. O filho, pela primeira vez, mostrou remorso e chorou abraçado a seu pai, e também foi a primeira vez que aquele menino pediu desculpas a seu pai. De fato, o pai entendeu que as notas ruins do filho eram apenas 10%, e que também era um sintoma de que algo estava errado na relação. Ele se questionou: como um menino tão inteligente tira notas tão ruins? E de forma ainda mais profunda, ele tirou o foco do filho e de suas notas baixas e trouxe-o para si. Ele mudou como pai, tornando-se mais carinhoso, criando um canal de diálogo que há muito estava perdido. Passou a passear e estar junto com o filho sempre que possível. Ele também reviu o seu casamento e tudo o que ele podia mudar com a esposa. O resultado de tudo isso não demorou para começar a aparecer. Já na primeira nota, o filho veio com uma cara de medo e a prova na mão. Ao se aproximar do pai, mostrou primeiro um sorriso de orgulho e alegria e depois mostrou a nota 9. Os dois se abraçaram e se beijaram e arriscaria a dizer que viveram felizes para sempre. Porque é isso o que acontece quando pomos o foco no lugar certo e nas coisas certas. E você? Onde está colocando sua energia e sua atenção no que lhe aconteceu ou no que você vai fazer em relação a isso?